Olá, eu sou a Babi Rangel e gostaria de te convidar a refletir comigo sobre o ministério do casamento. Acho lindo quando a Bíblia fala sobre o casamento. Em diversos textos e contextos, de forma direta e indireta, encontramos ensinamentos e reflexões sobre esse tema. Só que o que mais me chama a atenção é que o casamento se apresenta como um cenário para alguns marcos da história. Você já parou para pensar que a história da humanidade começa com um casamento, com a união de Adão e Eva debaixo de um propósito e de uma direção de Deus? O primeiro milagre de Jesus também aconteceu em um casamento, quando ele transformou a água em vinho. A Bíblia encerra a sua narrativa falando sobre um casamento especial, onde Jesus, o noivo, encontra com a sua igreja, a sua noiva, selando uma aliança para a eternidade. Como o casamento é importante para o Senhor! Quantos ensinamentos e propósitos há neste cenário! Eu não sei qual é a sua visão de casamento e o seu entendimento acerca desse assunto, mas o fato é que há um plano original, há um propósito estabelecido por Deus para essa união. Casamento é muito mais do que a união entre duas pessoas. Casamento é escola, é aprendizado, é treinamento. No casamento, duas pessoas diferentes se tornam uma só carne. A unidade ganha vestes de unicidade. Os sonhos, projetos, desafios, princípios e valores se fundem. Casamento fala de renúncia, de domínio próprio, de aprender a lidar com diferenças, confrontos e sentimentos. Casamento fala de escolhas, de aliança, de comprometimento, de fé, de amor, respeito e fidelidade. Casamento fala de trazer para a luz a nossa real identidade, pois no casamento não há espaço para disfarces. Logo as máscaras caem e o nosso desnude se mostra muito além de corpos físicos. Casamento fala sobre ministério, fala sobre convívio, sobre trabalho em equipe, onde cada membro exerce o seu papel e a sua função visando um bem ou alguns bens em comum. No caso, a família. E sendo um ministério, não há como falar em casamento sem falar em serviço, em trabalho, em cuidado e entrega em favor de outra pessoa. Colossenses 4,17 nos adverte a atentarmos para o ministério que recebemos do Senhor, para que o cumpramos. Você sabia que a palavra ministério no dicionário significa execução de uma tarefa, de uma obra, atividade ou trabalho, ocupação exercida por alguém, cargo, função e profissão? Entenda que se você for capaz de cumprir o seu ministério, o seu papel, a sua função, o seu serviço dentro da sua casa, você estará pronto para cumprir o seu ministério fora dela também. Eu tenho aprendido que com Deus as coisas acontecem de dentro para fora. Basta seguir o manual do Criador para que a criação funcione corretamente. O grande problema é que as pessoas perderam a referência. O que une os casais deixou de ser o propósito de Deus e passou a ser o propósito de cada um. Eu sempre digo que casamento não é sobre a ausência de problemas ou desafios. É sobre a maneira com que juntos passamos por eles. Casamento também não é sobre encontrar alguém sem defeitos, mas se aliançar com a pessoa que tem os defeitos que você pode suportar e as qualidades que te completam. Saiba que essa pessoa não é e nunca será perfeita, mas é e será perfeita para você. Cada vez mais as pessoas vivem pelo que veem e não pelo que creem. Elas são movidas por circunstâncias, impulsos emocionais, desejos carnais, ignorando em parte ou completamente a essência da criação.
O casamento não é uma instituição falida. Falida é a instituição do homem acerca do casamento. Vale ressaltar que o casamento não é uma imposição de Deus para as pessoas. Trata-se de um suprimento do Senhor para as nossas vidas, um cuidado, um presente, um zelo para que a necessidade humana de não estar só seja suprida. Casamento é decisão, é escolha. E Deus me trouxe aqui primeiramente para alertar você que ainda é solteiro. Não se case levianamente. Casamento é ministério. É um lindo jardim que precisa ser cultivado com dedicação e de forma muito especial. Se prepare, ore, leia a Bíblia, estude, busque conselhos de pessoas íntegras e fiéis à palavra. Quando olhar para alguém, se pergunte se é ao lado desta pessoa que você gostaria de passar todos os dias da sua vida. O casamento certamente trará os seus desafios, e muitos. Mas se você entender que ele é um ministério que Deus confiou em suas mãos, se você tiver disposição para fazer dar certo e buscar sabedoria no Senhor, tudo dará certo. O divórcio não começa no casamento. Ele revela os seus sinais bem antes. Por isso, esteja atento. Se você pedir, Deus trará tudo à luz em tempo oportuno. Mas esteja disposto a enxergar e se posicionar. Já para os casados, Deus me trouxe aqui para dizer que sem lenha o fogo se apaga. Casamento, como eu já disse, é como um jardim. Se não cuidar, não regar, ele perde a cor, o brilho, a beleza e a vida. O seu casamento, digo mais uma vez, é o ministério mais lindo que Deus te deu. A glória do Senhor precisa brilhar de dentro para fora. A Bíblia nos alerta em deixar para trás as coisas de menino, ou seja, as imaturidades, infantilidades, discussões desnecessárias, impulsos emocionais, tudo isso é muito destrutivo. Tenha sempre em mente que o que não constrói, destrói. Se o seu casamento, apesar dos desafios, já é um ministério frutífero e abençoado, glória a Deus. Continue trabalhando, vigie mais e mais a cada dia. Não meça esforços para que ele continue assim e avance rumo a novas conquistas ao lado do seu cônjuge. Mas se o seu casamento tem sido ou foi atingido por provações, saiba que eu não estou aqui para te julgar. Eu sei que só quem vive a dor sabe o tamanho que ela tem. Mas se em seu coração arde o desejo de viver um casamento no centro da vontade de Deus, eu estou aqui para te encorajar, para te lembrar que não há impossíveis para o Senhor, para te dizer que sim, em Deus é possível reconstruir os muros caídos e recomeçar. É tempo de vestir a armadura de Deus, fechar as brechas, se posicionar, colocar o orgulho e a justiça própria de lado para lutar por esse ministério que Deus confiou em suas mãos. Vença limites, rompa resistências, faça a sua parte com excelência. Assim como nos outros ministérios, é preciso manter o foco em Deus, fazer tudo por meio dele, por ele e para ele. Não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Eu sei que algumas feridas geram cicatrizes na nossa alma, é verdade. Mas eu tenho aprendido que as cicatrizes podem não ser esteticamente belas, mas são marcas de um soldado que voltou da guerra. E elas revelam que você sobreviveu à dor e às feridas. Elas revelam a história que te trouxe até aqui. Elas revelam o seu testemunho e podem revelar também e principalmente as suas maiores conquistas. Quer forças para avançar? Intensifique a sua busca em Deus. Antes de você ter uma aliança com seu cônjuge, você tem uma aliança com o Senhor.
E porque você tem uma aliança com Ele, você exerce de maneira íntegra e louvável o seu papel e a sua função dentro do casamento. Porque você tem uma aliança com Deus, você é fiel a seu marido, a sua esposa, você honra o seu lar, a sua família. Você sabe como se posicionar diante das lutas e conquistas, como se fortalecer nos momentos de fraqueza, como e onde buscar sabedoria. Entende? Não olhe para o casamento meramente como um contrato que possa ser rescindido a qualquer tempo. Olhe como um ministério que Deus confiou em suas mãos. Que, assim como na parábola dos talentos, você possa ser chamado pelo Senhor de servo bom e fiel. Que você possa multiplicar e frutificar cada um dos seus talentos. Que o ministério do casamento seja frutífero e consolidado em sua vida. Que Deus abençoe você e a sua casa, no nome de Jesus. Amém.